Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou o Ivan Jacomassi, host do programa, e junto comigo a bela, graciosa diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo! Olá, Ivan, muito obrigada. Olá, ouvintes, estamos aqui para mais um programa. E hoje a nossa convidada, já pode pedir música ou não? Não, é na terceira. Ah, é na terceira? É na terceira. Segundo as leis do Fantástico, é na terceira. Com quem nós estamos, Ivan? Vamos fazer um teste para quem não está no YouTube, quem está nos ouvindo pelo Spotify. Fala um oi para ver se eles reconhecem a sua voz. Olá, tudo bem, pessoal? Aquela voz terapêutica já que entra na alma da gente. Elisandra Souza, de novo conosco aqui para bater um papo hoje sobre metodologias em análise de discurso e comunicação. O programa tá intelectual demais. Nossa, hoje. muito intelectual. Pelo que eu tô sabendo, nós vamos falar sobre crime hoje. Vai ter crime também, Vai. né? Isso. Tem tudo que o povo gosta hoje, né? O programa tá imperdível. Hoje você Hoje não falou... o programa está incrível. Incrível, exatamente. Quem é a Elisandra? Elisandra, ela vai nos trazer valiosos insultos. Se você quiser. Já vai começar a fazer análise de discurso agora. Agora ela vai falar isso foi um ato falho, na verdade, que ele tá querendo. Mas vamos lá, ela vai nos trazer valiosos insights. Ela é professora especialista em psicanálise e mestra em educação pela Universidade de São Francisco. Muito bem-vinda, Elisandra, novamente aqui conosco. É um prazer estar aqui novamente. E eu falo que vou falar de crime porque a minha análise de discurso é em crime, na minha tese, né? Então por isso que eu misturo. Esse é aquele programa que vai te dar assunto pro final de semana, que só de você ouvir já sobe uns 3 pontos o seu QI, só do bom dia que nós soltamos aqui já. Poxa, mas traz aquele recado importante, né? Graças a que nós estamos no ar. Estamos aqui graças, né? Esse programa está de pé graças a... Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria, e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco em pessoas, com foco em desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Acesse lá nosso site www.perfixconsultoria.com.br e também INCC, nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse o site www.nossacasacafé.com.br. Você que acho que já mais de 30 programas mantém nossos neurônios afiados como navalha. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Mas, Elisandra, o que é essa tal de análise de discurso? Que o nome já é pomposo. Quando ela né? fala análise de discurso, vem Foucault na minha mesa. Exatamente. Para nossa audiência que já está com um exemplar de Foucault na mesa, um belo uísque, um charuto, por favor, comece. É interessante porque Foucault apresenta, vamos pensar assim, uma linha da análise do discurso, né? Que é a análise do discurso de linha francesa. Mas existe análise do discurso de linha inglesa, por exemplo. Mas no Brasil... por causa da Orlandi, a gente ficou mais, porque ela estudou Piaget e Foucault, tudo, ficou mais com essa linha de discurso realmente de linha francesa. Então, quando a gente fala em análise de discurso, aqui no Brasil já remete logo a Foucault, porque ele teve grandes contribuições. E a análise de discurso, a gente pode dizer assim que é de uma forma simples, um jeito da gente entender aquilo que está escrito ou que foi falado, para entender o sentido, entender o que está por trás daquilo e quais são os sentidos que aquilo provoca. É mais ou menos isso que é da análise do discurso, sem querer ser muito acadêmico, né? Para também não atrapalhar aí as pessoas. Seria mais ou menos o ler nas entrelinhas? É mais do que ler nas entrelinhas. Mais Porque assim, eu leio nas entrelinhas, eu acabo utilizando muito da minha interpretação, né? Eu, enquanto a leitora ou enquanto a ouvinte. A análise de discurso, ela precisa ser um pouco mais fria, né? Tentar não ficar tão enviesado com a nossa interpretação, com os nossos elementos, e buscar os sentidos que aquilo produz naquele que fala e naquele que escuta. Então, ela vai um pouquinho além aí da entrelinha. A análise de discurso é uma técnica, é uma ciência, é uma metodologia? Então, não dá para dizer que é de ciência, né? Eu estava conversando com alguns colegas, eu falei assim, nossa,
essa coisa da ciência sempre vem, né? Todo mundo pergunta, né? Psicanálise é ciência? Não precisa ser. Mas é uma metodologia de estudo, né? Uma metodologia para você olhar mais profundamente para aquilo que está sendo dito, seja falado, seja na escrita, ou até nos gestos, numa imagem. Então, a gente tem, por exemplo, análise de discurso, que analisa o cinema, que analisa o teatro. E não só, só textual. Não é só textual. Tem a ver também com a imagem. Por exemplo, os símbolos que a gente usa, né? Já indica uma possibilidade de análise de discurso. Os memes, né? A gente pode também fazer uma análise de discurso. Olha, eu acho que a gente podia fazer uma campanha aqui, todo mundo printar quais são os emojis que vocês usaram naquela semana, ou naquele mês, que ficam em destaque. E aí fazer uma análise de discurso dos emojis, entendeu? Sim. Muito interessante. E é uma coisa que a pessoa mesmo pode, quando ela bate o olho, ela pode ver o que ela está utilizando e o que ela está querendo dizer e como isso que ela está utilizando afeta o outro. Por quê, né? Aí vem o problema da comunicação, que eu digo que a comunicação é uma mão de duas vias, né? Vai e tem uma outra que volta. E por isso que a gente tem tanto problema na comunicação, porque não necessariamente aquilo que um diz, o outro está escutando ou entendendo na proporção do que o outro está dizendo. Então, a gente tem aí um embate, né, entre aquilo que é dito e aquilo que é escutado, e, de repente, duas pessoas ou mais pessoas fazendo interpretações. Então, às vezes, eu posso utilizar um meme, por exemplo, e uma outra pessoa olhar aquilo e achar, por exemplo, que foi uma ofensa. Sendo que a sua intenção não era essa. Não era essa. A minha intenção era fazer uma brincadeira. Essa coisa da quinta série, né? Da piada da quinta série. Hoje em dia tá muito difícil a piada da quinta série, né? Porque hoje em dia a piada da quinta série, ela é tomada como muito ofensiva. Sim. Né? Então, dependendo do lugar que você vai fazer esse tipo de piada, as pessoas vão querer te bater, né? Sim. Não pode. Né? Então, é um controle também. Do que é admitido como válido a ser dito e o que não deve ser dito. E isso também é análise do discurso. Quer dizer, eu vou fazer uma análise pensando no contexto social, no contexto cultural, na posição do sujeito que fala. Porque a gente não pode dizer tudo que a gente quer. Existe posição possível para se dizer alguma coisa, né? Às vezes, posição de autoridade, né? Eu não tenho autoridade para dizer a respeito de determinado assunto. Às vezes, porque os outros não vão aceitar, não vão escutar aquilo que eu digo, né? Então, também existe esse dentro da análise de discurso, eu vou olhar para um discurso e preciso olhar também para aquele sujeito. Quem é aquele sujeito, qual a posição que ele ocupa, como é que os interlocutores estão recebendo aquela mensagem. Então, tudo isso a gente vai observar na análise do discurso. Achei muito interessante a sua colocação sobre o que pode ou não, a liberdade do que pode ou não ser dito. Isso, já que estamos cultos hoje, citaram Lacan, mas você me fez lembrar Montesquieu também. Bacana, o nosso Foucault. Desculpe, Foucault, exato. Isso me fez lembrar Montesquieu, porque lendo a obra dele, eu tive um dos insights mais esclarecedores para a nossa vida em sociedade atual, que é quando ele coloca, e olha só, isso era um dilema de séculos atrás, mas parece que é um assunto super atual. Ele aborda o tema da liberdade. Ele fala, as pessoas dizem que querem ter liberdade, 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 só que elas confundem liberdade com independência. Porque muitas vezes elas estão usando a palavra liberdade no sentido de que eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, e não. Isso seria ser independente. Uma vez que você está vivendo em sociedade, você é livre para agir dentro dos limites daquilo que a legislação e as convenções sociais determinam como válido. Uhum. Se você não quer estar adstrito a esses limites, você tem que ir para uma montanha, morar sozinho e ser independente, porque estar convivendo entre pessoas, dependendo delas, você tem que estabelecer regras de convívio. Então ele faz essa separação. Eu falei, putz, que o pessoal às vezes, em muitas coisas fala, eu quero ser livre para falar o que eu quiser, mas existe um limite que é colocado por conta de um
uma organização social. E muitas vezes até dependendo do local que você está, né? Então, se você for chamado, por exemplo, na frente de um juiz, você não vai falar para ele, aí, beleza? Você não vai fazer isso. Os ritos são importantes, né? Então, existe uma forma de falar, existem palavras que cabem e que não cabem, né, em determinados locais, assim como a vestimenta também, não tem como, a gente pode até brigar com o mundo e dizer, a roupa não diz. Não, ela diz, é um símbolo, né? Então, existe, não tem como a gente fugir, né, disso que está aí, e que a gente, sem querer, ou de uma forma inconsciente, a gente trabalha com isso, a gente faz relação com isso que a análise do discurso vai tentar fazer de uma forma mais separada, mais estruturada. Onde você usa análise de discurso no seu trabalho? Como que ela entrou na sua vida? Então, a análise de discurso entrou na minha vida lá no mestrado, porque eu fui fazer o mestrado em educação e a minha intenção, e foi o que eu estudei, foi analisar a voz do adolescente. Ou seja, o que o adolescente dizia de si. Porque a gente tem até hoje, né, muitos especialistas dizendo do adolescente. E a minha intenção era escutar o adolescente e, a partir disso, fazer uma análise. Baita insight. Então, saiu um livro que eu estou atualizando agora. Porque o livro se chama Socorro, Meu Filho Virou Adolescente. Que é o livro fruto desse mestrado. Então, saiu em 2013, e agora eu estou fazendo uma atualização. Quando estiver pronto, eu falo para vocês. Isso. Quando tiver já vem para lançar aqui. Aí ela vai ter direito a pedir música. Aí eu peço a música. E eu me deparei com a análise do discurso. Por isso que eu falo assim, a gente já tem mais ou menos um conhecimento, mas a gente não adentra, né? Não se aprofunda. E lá que eu comecei a me aprofundar com a análise do discurso de língua francesa, né? Fazendo essa análise que é mais comum. Vou trabalhando com isso muito mais nessa questão social-cultural, não uso isso na clínica, né? Eu sou psicanalista, não uso na clínica, até que fui para a Argentina fazer o doutorado em 2019 ou 2018, não lembro. E aí eu me deparei com um tipo de análise de discurso da psicanálise. Específica da psicanálise. Ela é construída pelo reitor pelo reitor da universidade, assim, com muita pesquisa, uma coisa extremamente profunda, mas que alinha de uma forma mais amarrada o que é da psicanálise e de uma análise do discurso. Esse tipo de análise pode ser utilizado numa clínica. Eu não utilizo, eu prefiro deixar para o estudo. E aí a minha tese, que estuda a criminologia, estuda a psicanálise e a análise do discurso, né? Eu junto tudo isso na minha tese. Que caldo legal, hein? Aí eu vou te dizer o tema da tese, que daí vai assustar. A minha tese é análise do discurso de políticos condenados por crime de colarinho branco. Cara, que recorte bacana, hein? Um recorte bacana que a professora, quando escutava, falou assim, mas você tem segurança para isso? Já começa aquela chacoalhada inicial, né? Tá pronta para isso? Isso, exatamente, né? Então, bem... Uma tese, né, tem que ser bem específica, né? Então, são políticos condenados pelo crime de colarinho branco, e a minha análise do discurso é do momento em que eles estão falando com os juízes. Isso que eu ia perguntar. São discursos e aí você assiste a gravação, é isso? Eu assisto a gravação, aí faço a transcrição e faço a análise. Fascinante. Desse momento, então assim, aquele momento específico. Tem artigos que faz a conversa e pega um pedaço de quando o político estava em campanha, um outro discurso na hora que ele assumiu o cargo, e depois o momento em que ele estava ali perante o juiz no julgamento da sua condenação, porque tem alguns julgamentos que o político não foi condenado, né? Então eu pego o julgamento específico onde houve a condenação. Você faz essas três partes ou não? Não, eu faço em artigo. Na tese é só... Tá. Porque senão fica muita coisa, Sim. né? Fica muito grande. Sim. Então eu faço esse recorte para mim, estou fazendo, né? Já em última instância, o julgamento deles.
Na instância em que eles são condenados. Ok. É mais a primeira instância, porque é quando eles falam com o juiz, né? Depois só manda o advogado. Depois eu mando só o advogado. Só protela. Então, eu até falei para a coordenadora do curso que depois de algumas decisões, né, do STF, o meu corpus estava decaindo. Eu falei, o que eu faço? Porque, né, tá mudando muita coisa. E aí ela falou assim, você não utiliza o nome. Então, o que iria parecer que seriam dizendo quem são as pessoas, né? Então, estou estudando este fulano, este fulano, este fulano. Ela falou, agora você não diz mais. Então, eu utilizo somente o discurso. Posso até dizer, né, das características da pessoa, mas eu vou utilizar somente o discurso justamente para não cair nesse problema aí de e agora tá julgado, não tá julgado, né? Foi cancelado, não foi cancelado, então, mas está indo. A tese, espero que até o meio do ano que vem eu entregue. Quais são as suas primeiras conclusões nesse estudo que você está fazendo? Então, assim, o objetivo era tentar entender, porque pela análise do discurso lá, que chama ADL, lá específica da psicanálise, a gente consegue entender naquele momento em que posição que ele estava. Uma posição, por exemplo, mais neurótico-obsessiva, uma posição mais histérica, ou uma posição mais perversa, mais psicopática. A gente consegue entender isso. Então, inicialmente a ideia era... será que existe traços de perversão, psicopatia, alguma coisa assim? E a gente vai entendendo que sim, existe. Na fala existe um traço muito narcisista, manipulador, principalmente perante o juiz, né? Nessa tentativa de reconhecer que eu estou falando e acredita em mim. Mas você percebe que esse discurso, ele já vinha sendo construído desde o processo de campanha? Ou ele... Então, ele não estou fazendo essa... mas nos artigos nos artigos que... Sim. Ele já dava traços? Sim. Tem um político bem específico que... na campanha, no momento da vitória e no momento que ele está falando com o juiz, né, que são 3 momentos em que eu faço análise, perpassa esse traço mais narcisista, mais perverso, mais manipulador, e já está ali perpassando esse traço. Que demais isso. Na verdade, assim, eu já ouvi dizer... Eu não sei nem como mas assim, eu não sei, de livros, aulas, enfim, várias, que diz que o processo de liderança, né, e com uma questão de características de líderes e líderes políticos, parece que tem uma personalidade, sim, quase que um avatar já definido. Sim, estudo também muito psicopatia. Isso comprova, né? Sim. Então, assim, eu estudo muito psicopatia, e aí a gente pode pensar na psicopatia pela questão dos crimes hediondos que a gente vê por aí, mas dentro da questão política, da religião, de grandes empresas, a gente também vê muitos traços. Por que isso? Porque... dentro da psicanálise, a gente utiliza a palavra perverso e não psicopata, tá? O traço da perversão é esse traço de desconsiderar o outro e a lei. Então, eu consigo ultrapassar aquilo que me limitaria. Né? Enquanto não tem um freio estabelecido. Não tem um freio, não tenho culpa. Se eu tiver que passar por cima de você, eu passo por cima de você. E a gente vai vendo que são características muito presentes nessas pessoas que ganham posições, né? Que vão galgando posições e vão ganhando essas posições. Muitas vezes, pela necessidade, por exemplo, numa empresa, muitas vezes é necessário que a pessoa tenha ali uma forma de lidar com o que vai acontecendo por causa das metas, para conseguir contas. Ele precisa ter essa forma mais impulsiva, sem ficar ligando muito pro mimimi, né? Que eles falam, muito mimimi. Então, a gente percebe isso, que é uma característica até necessária. Quando a gente pensa já quase que numa patologia, é sem freio realmente.
destruindo o outro. Porque é possível você ir galgando posições sem prejudicar ninguém, dentro da política também, dentro da religião, dentro das empresas. Mas a gente vai vendo que existem certos traços que indicam a possibilidade até de se cometer crime. Por quê? Principalmente quando a gente está dentro da política. Porque, em geral, os crimes do colarinho branco são crimes sem sangue. Exato. São crimes de mãos limpas, né? Então, assim, sem sangue, obviamente, diretamente, né? Porque, sim, de repente, numa corrupção e a questão vai da saúde, né? Existe um prejuízo em massa muito gigante. Mas é muito mais fácil a pessoa transpor, né, transgredir aquilo que é da lei, aquilo que é da moral, porque, de certa forma, você não vai machucar ninguém. Né? Sei lá, você vai prejudicar, mas, em geral, prejudicar no sentido financeiro. Interessante que eu imaginava que o discurso dos políticos em defesa nesses processos, daquilo que nós aqui... Você tem uma leitura muito mais atenta, né? Você fez todo um estudo. Aqui eu basicamente via eles dizendo assim, eu não fiz nada, é guerra política. É o meu adversário que está me incriminando. Eu sou inocente, está sendo manipulado o sistema contra mim. Nunca vi nada muito diferente disso. Mas você analisou toda uma gama de... Porque a pessoa quanto mais fala, mais ela deixa elementos, né? Então, as coisas escapam na nossa fala que a gente não percebe. Olha, isso é um insight. Quanto mais se fala, mais se deixa elemento. Porque não dá para controlar tanto, né? Teve até nessa toda essa questão da Lava Jato, teve um réu que ele foi com as perguntas e respostas prontas. Porque ele tinha que... Uma pessoa assim que precisa ter tudo muito sob controle. Então ele não ia responder nada, né? Porque se eu começar a te fazer um monte de pergunta, inicialmente você vai tentar ter um controle, uma racionalidade, que é isso que a gente faz, né? Até cronologicamente, construir uma narrativa. Só que conforme a conversa vai ficando mais solta, a gente vai pegando, vai deixando escapar. Vai deixando escapar. Vai deixando as pistas. Isso. E isso é também o que a gente faz dentro da psicanálise, dentro de uma clínica, porque daí você tem o ouvido de pescador, né? Opa, pesquei isso, pesquei aquilo outro. Você vai garimpando elementos e você vai juntando eles. Coisas que soltas não vão chamar atenção. O bom do ADL, que é essa análise de discurso que chama Algoritmo David Lieberman, é que ele é muito estruturado, mais estruturado até para pesquisa do que a análise de discurso de linha francesa. Então, Vou até deixar anotado que é ADL. Chama ADL, Algoritmo David Lieberman. Então, em função disso, fica mais fácil a gente captar quais as palavras ou as frases em que vão indicar aquilo que a gente está buscando ou está tentando interpretar, alguma coisa assim. Achei até um livro já, Algoritmo David Lieberman. Isso, esse mesmo. Né? Esse daqui mesmo? Esse mesmo, Esse é o da Nossa, já fica meu apelo aqui ao Bezos, por favor, vamos incentivar a leitura. Tá carinho, tá salgado o livro, hein? Então, mas... Tá em real? Ah, será que o idiota aqui que não sabe ver, na verdade? Vamos ver. Não, em reais, tá sim. Que eu comprei o meu na Argentina, então quando é em pesos é bem Você deve ter pago uns 2 bilhões de pesos. Na época que eu comprei, em 2019, não estava tão defasado. Nossa senhora, né? Hoje em dia dá dó, né, de ver o que está acontecendo. Mas fazer o quê? Não podemos fazer muita coisa. Trazendo a análise de discurso para a nossa vida mundana, no que ela pode nos ajudar, já que ela tem essa visão mais aprofundada da linguagem? Questões como essa do que nós deveríamos ou não dizer que é admissível de ser dito, ela entra um pouco nessa então, questão? Entra para estudo, né? Não para fazer juízo de moral. Então, aí é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Depois, quando eu vim aqui, que a gente conversou, tal, eu falei, deixa eu ir buscar vídeos novamente, né, de análise do discurso, porque meio que ficou na moda, né, já de uns anos para cá, o estudo de análise do discurso.
Se você vai pegar os vídeos de professores que estão dando aula no YouTube, estão comentando a respeito, logo de imediato você consegue ver o viés político-ideológico, que é observado pela própria análise do discurso. Só que aquele que fala não percebe que ele já está dentro de um discurso político-ideológico. Então, a análise do discurso poderia ser utilizada no momento em que eu vou dar uma aula, que eu vou participar de um programa, né? Para eu pensar e não me posicionar tão ideologicamente. Mas, como eu disse, isso é tão inconsciente, esse posicionamento é tão inconsciente que a pessoa, sem perceber, ela já vai colocando isso, já vai se posicionando. Só que eu tô pensando aqui, né? A gente começou a conversar e nós falamos sobre a questão da comunicação. Que a comunicação é uma via de mão dupla, né? Ela vai e volta. E aí, a hora que você falou isso, me veio à cabeça assim, ela volta. E aí, eu também tenho a questão de como é que eu percebo aquela comunicação, né? Então, o chegar o que eu estou falando, quando chega para alguém, tem a percepção, o sentir das minhas palavras para aquela pessoa que chegou. Ela processou e me devolveu aquela informação. E quando ela me devolve, tem o meu sentir nessa comunicação. Então, não é simplesmente comunicar, falar, né? E aí, você falou, a roupa diz, né? As roupas dizem sobre nós, é um símbolo. Então, eu tenho mais um elemento na comunicação. E quando a gente traz o processo do discurso, sem falar em análise de discurso, né? Eu estou discursando, dando uma aula, palestrando. Ontem nós tivemos no TED. E essa questão de pescar, né? Eu acho que, não sei se porque sou mulher, né, Ivan? Mas eu fico desde as unhas, né? Então eu consigo, eu tava no palco na frente, no palco na frente, então são as unhas, é o sapato, é a roupa. Por que ela sinal, que belas unhas as suas. Eu tava ele tá querendo ponto. Não, sabe por que ele tá falando isso? Porque as minhas unhas estavam sem fazer, por fazer. E aí eu vinha pra São Paulo, vinha gravar, e aí a manicure não conseguiu me atender, e teve um choque ali de agendas. Falei, eu vou fazer as minhas unhas. Depois de muito tempo sem fazer as unhas. E aí sentei e fiz as unhas e eu falei pra ele, eu tô tão orgulhosa, porque eu olho pras minhas unhas. Faz 3 dias que ela fala, olha, eu tô orgulhosa da minha unha. Eu precisava ressaltar isso. Na verdade, estou orgulhosa de mim por ter conseguido resolver uma questão que a gente acaba ficando dependente, né? Mas aí eu fico olhando o processo e tudo, e a comunicação, né? E aí, o que aconteceu durante esse processo, né, da comunicação? Em alguns palestrantes, você percebia o viés ideológico, né? E aí, se aquele viés ideológico não é o mesmo viés ideológico que o meu, a comunicação acaba. E aí, a todo momento, eu me perguntava assim, se eu estou aqui, por algum motivo, cheguei aqui, eu preciso me libertar um pouco do meu ideal para ouvir o ideal do outro. Porque só assim vou conseguir, inclusive, enriquecer o meu próprio discurso, né? E aí, num momento em que nós estamos vivendo de cada vez mais bolhas, no qual eu só me conecto com pessoas que têm discursos semelhantes ao meu, vai fazendo, não sei, mas me dá uma percepção de que eu vou deixando cada vez, o meu discurso, a minha narrativa vai ficando cada vez mais frágil, porque eu não tenho nem o porquê argumentar, simplesmente isso e acabou, né, porque eu não vou enriquecendo o meu discurso. É uma necessidade humana, né, a gente tem uma necessidade de criar grupos, assim, de ser reconhecido a partir de um grupo, apesar de a gente achar que quer ser independente e viver lá na montanha, existem pessoas assim, é claro, mas a gente vai se alinhando, né, e a gente vai se alinhando com quem a gente se identifica, né, por isso a formação de bolhas.
quanto mais eu tenho dificuldade de me reconhecer enquanto o eu mesmo, né? Eu me reconheço enquanto sujeito, eu sei exatamente os meus valores, eu sei onde eu quero ir, como eu posso chegar, eu sei das minhas escolhas. Vamos pensar assim que a gente vai ficando com o eu mais integrado, né? Vou ficando mais firme. E aí, ainda que eu me identifique com um determinado viés político, ideológico, cultural, seja lá o que for, ainda assim eu consigo me comunicar com o outro, porque eu não acho que eu vou ter uma perda de mim mesmo. O problema está que a gente é tão... não é bem estruturado, que a gente está no momento em que a gente não tem a base firme, que eu imediatamente penso que se você vier com o seu pensamento para mim, eu desapareço. Por isso que toma-se o outro que fala alguma coisa contrária àquilo que eu acho que eu penso como meu inimigo. E ele precisa ser destruído. Então é isso que está acontecendo com a gente. A gente tem pessoas frágeis, formando grupos fortes em quê? Num mesmo discurso. E se um desse mesmo grupo escapa desse discurso, ele é tomado também como inimigo. Ele já... É aquela coisa assim, se você veste vermelho, então você é dessa ideologia, né, pensa desse jeito, já se coloca. Se eu visto verde e amarelo, porque você é fascista. Então, assim, já está se associando simbolicamente um tipo de pensamento. E por que se faz isso de uma forma tão forte? Porque a gente individualmente está muito frágil na minha conexão comigo mesmo, na minha intensidade de relação com o meu eu. Né? Então, eu me desconheço. Na medida que eu me desconheço, eu preciso do outro para me reconhecer e vou em busca de grupos cada vez mais fechados. E aí vamos fazendo grupos, né, bem fechadinhos, e o outro é sempre inimigo, né? Isso tem que ser destruído. Me parece que quanto mais frágeis as nossas convicções, mais intensas precisam ser as nossas críticas e Exatamente. agressões. Porque eu tenho tanta Essa aqui insegurança. também é um corte. Aqui também é um corte. Bom. É tão frágil, eu tenho tão pouca convicção naquilo que eu acredito que eu preciso atacar o outro para me defender. Porque eu não consigo sustentar, eu não consigo receber o ataque, eu não tenho clareza que eu vou aguentar. Exatamente. É como se eu tivesse que provar para mim mesmo aquilo que eu penso. Né? Então, eu só vou provar para mim mesmo que o que eu penso está certo na medida em que você concorda, ela concorda, todo mundo está concordando. Não, então é o que eu penso. Se tiver uma crítica, uma questão, como que eu fico? É o meu eu que se desestrutura. Né? É como se fosse uma desconstrução. Cai ali, cai. Né? Por quê? Porque não está forte o suficiente. Eu não consigo sustentar. Mas exatamente. esse ego, esse eu, baseado no ego? Sim. O Freud fala assim, né? O ego é o eu, né? E o eu é, antes de tudo, um eu corporal. Porque é este eu que se apresenta de uma forma no corpo, né? Por isso que embates corporais existem, mas que, vamos pensar assim, que dentro deste eu de corpo existe todo o pensamento, a emoção, o sentimento. Então, se a gente fosse pensar um ego bem estruturado, seria esse que tivesse uma boa relação do seu corpo com isso que a gente pensa ser a gente. Né? A gente tem um pensamento do que é a gente, né? Então, aquilo que eu acho que sou eu. Aquilo que acho que sou eu, né? Então, se a gente tem uma boa relação, então, daí com valores, com convicções, com ensinamentos, então a gente estaria bem integrado. É claro que essa integração, eu acho muito difícil de acontecer completamente, né? A gente sempre tem alguma coisa que faz um ponto de interrogação na nossa cabeça. Será que... coisas básicas, né? O que eu devo fazer agora da minha vida? Não sei se tá bom, se tá ruim. Isso é uma coisa básica que a gente pensa. Mas quanto mais estrutura a gente tem, e aí vem um problema, né? Da onde que vem essa estrutura? Vem lá da infância. Não tem jeito, né? A base está sendo colocada agora. De valores, de percepção, de reconhecimento de si, reconhecimento do outro. Tá agora. Né? E isso vai, aos poucos, é como se fosse uma construção mesmo, né? Tijolinho por tijolinho.
Até chegar naquele prédio, teve que ter uma base, né? Teve que ter todo o iniciozinho para aquilo se sustentar. O que a gente tem hoje é como se fosse as pessoas sem essa base. Vamos pensar que as pessoas só pinçaram, né? Ferros no chão e estão tentando construir um prédio. Só que uma hora isso vai cair, né? E quando a gente cai, o que acontece? Depressão, síndrome do pânico, né? Crises de angústia. Por que tantas pessoas medicadas hoje? Pela questão do desconstruído. E Lisandra, onde que nós nos perdemos em relação a essa base? Essa pergunta agora é a pergunta de $1 milhão, hein? Porque, assim, existem várias formas da gente pensar, né, como é que a gente perde isso. Se a gente for pensar historicamente, daí pensando com a psicanálise, historicamente, a gente tem uma desconstrução da família, que era o que sempre deu base. Então, vamos culpar as mulheres? Não, mas vamos. Não batam em mim. Mas assim, é claro que houve momentos de guerra em que os homens saíram, as mulheres foram trabalhar, mas existiu momentos em que as mulheres quiseram também em busca, né, de trabalho, de uma independência. E aí, como é que ficou a família? Então, se a gente for ver hoje como é que estão as crianças, os adolescentes, muitos estão nesse sentimento à deriva e também muitos medicados. Este é um problema, isso é uma epidemia de medicação. E os adolescentes sendo medicados criança sendo medicada. Criança, 8 anos, 9 anos sendo medicado. Vamos ver como é que tá essa 9 família. anos sendo medicada? Eu tenho paciente com 7 anos, com 6 anos sendo medicado. Fora a criação de diagnósticos, né? Porque as crianças são Ritalina, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Mas aí isso acontece... Nossa, esse é outro podcast, né? Porque assim, isso com acontece certeza. porque... O terceiro tá garantido. A gente não aguenta as crianças. Na realidade, a gente não... Se fosse... Tadinha! Mas porque assim, você tem que trabalhar, você tem que dar conta da tua casa, na escola, a professora tem que dar conta daqueles 30 alunos. E a escola toma um tempo da família hoje, que eu fico chocada com a quantidade de WhatsApp que chega, tarefa, a criança chega da escola já com 30 WhatsApps no grupo a professora falando recado, tarefa, aí tem que fazer uma atividade extra, aí a escola comprou alguma coisa de um site que tem que montar um robô. Então, a gente teve assim, né, houve um movimento nos anos 70, anos 80, de uma maior autonomia da escola com relação a criar cidadãos. Né? Isso é um discurso. A escola serve para criar cidadãos. Neste momento, se esquece um pouco a questão das matérias, né? Então não tem tanta valorização do português e da matemática, por exemplo. A cidadania é prioridade. E a cidadania é prioridade. Esse movimento vem junto com os pais, pai, mãe, mãe, pai, não interessa, os pais, os dois, ou quem está ali com a criança, saírem de casa para trabalhar. Então, a escola precisa encontrar uma outra forma, não dá para simplesmente ser só os assuntos acadêmicos, enquanto a família também precisa dessa escola desse jeito. Só que daí a gente tem aquele problema da autoridade, né? Então, a escola perde autoridade, perde porque os pais já perderam autoridade, né? Tem criança que bate em pai e mãe. Uhum. Não é? Tem criança que vai no restaurante e escolhe qual vai ser a comida do criança de 4 anos. Eu não estou falando criança não, hoje em dia a gente tem criança de 25. Né? Mas, então assim, perde-se um pouco o posicionamento. Existe uma dificuldade dos pais de saberem qual é o papel. Qual é o meu papel de mãe? Qual é o meu papel de pai? Eu escuto isso na clínica direto. Principalmente quando eu atendo crianças. Então, a gente tem todo essa problemática que eu acredito que vai contribuindo para hoje termos esses sujeitos mais, não desestruturados completamente, mas mais frágeis. Né? Temos sujeitos, sim, mais frágeis hoje em dia. Então, nós perdemos essa estrutura
Porque eu imagino que a estrutura social é feita de tijolos, que seriam essas microestruturas familiares. Sim. E isso sim. rui a estrutura como um todo. E vai ruindo a estrutura como um todo. E é assim, né, quando a gente fala sobre essa questão, eu também, né, as mulheres que me desculpem, já peço desculpa antes, né, de mesmo expressar a minha opinião, mas eu tenho, assim, não sou a favor muito de determinadas coisas e eu tenho a postura de que o meu papel em casa, eu tenho o meu papel em casa, né, e hoje a gente trabalha junto, já há alguns anos, né? A gente trabalha junto, mas eu sou a responsável pela empresa, como CEO, a cadeira que eu sento é de CEO, né? E aí, às vezes eu falo pro Ivan assim, eu sento nessa cadeira e eu tenho várias outras coisas para fazer em casa também, e que cadeira que eu vou sentar, Exatamente. né? E o meu conflito interno acontece, porque eu sei que tem a empresa e que depende de mim, mas eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter o Ivan, meu parceiro, ao meu lado, que quando eu saio dessa cadeira, ele senta na cadeira e ele toca as coisas lá, que eu falo, vai. Porque a minha prioridade, a nossa prioridade é gerir a nossa casa, né? A nossa família. A nossa família. Porque se a nossa família estiver desestruturada, todas as outras coisas vão se desestruturar, inclusive a nossa empresa. Com certeza. Né? Então, mas mesmo tendo essa clareza, tendo essa parceria, tendo essa conversa constante entre nós, eu ainda tenho conflitos. Porque a sociedade exige que eu seja uma mulher tal, na qual eu não quero ser, né? Mas, como todo, sou influenciada. Sim, sim. Né? Então, assim, e recentemente eu disse a ele, olha, eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra... Levei ela no balé, vai fazer a apresentação, falei, tô sentada aqui no balé há 1 hora esperando ela pra tirar foto e não sei o que e tal, e com tantas outras coisas acontecendo. E ele falou, é único, não vai ter outro balé. Sim. Não vai ter outra situação, mas a memória afetiva, tanto pra mim quanto pra ela, tá sendo construída, porque às vezes a gente pensa que a gente tá fazendo só por eles, mas nós estamos fazendo por nós também. Sim, e aí você toca uma coisa importante, que daí eu retorno ao podcast inicial. De volta ao primeiro programa. Porque é um conceito que é do Foucault, que é de formação discursiva. A gente vai correspondendo e tentando responder a essas outras formações. Por exemplo, você diz assim, eu tenho uma posição, mas eu tenho que estar em outras posições, mas a sociedade me exige. Ou seja, existe já um discurso pré-moldado que está aí, que eu não sei até que ponto a gente deveria acreditar ou não, né? Mas que coloca a gente neste lugar de exigência de posicionamento, né? Como se a gente tivesse que dar conta. Então, aí vem a análise do discurso novamente, né? Quer dizer, como é que eu estudo isso dentro da sociedade para tantas aflições, né? Porque não é simplesmente, deixa de ter filho, né? Deixa de casar, né? Já que você quer ter uma vida independente. Mas qual é o papel da mãe hoje em dia? Como é possível exercer essa maternidade hoje em dia? Como é possível a mulher se dedicar a um trabalho e à maternidade? Assim como do homem também. Eu acho que a gente não pode fazer essa diferença. Mas é claro que a mãe fica sempre com algo mais pesado, porque isso é da nossa natureza, né? É cria sua. Né? A gente tem isso na fala, né? Meu filho. Fui eu que fiz, né? A gente tem isso. Então, eu acho que a análise do discurso aí pode servir, por exemplo, para a gente entender quais são essas outras formações que estão fazendo com que eu acredite nisso que me faz sofrer tanto. E aproveitando nessa questão do papel da mãe, do pai e tudo mais, a gente entra numa nova narrativa, numa nova análise de discurso, inclusive com a questão de a forma de educar correta hoje, né? Então, assim, a forma... E eu tenho na verdade, eu tenho uma educação tradicional, né? Autoritária. Eu quase não sou autoritária.
Mas eu acho que até o processo de me entender, né? Sou uma mãe autoritária. Trabalho isso dia a dia para ser uma mãe melhor, mas é a minha característica. Sim. E aí, ser diferente disso, também, aí entra no outro processo de conflito, sim, porque o discurso, a análise de discurso diz para mim, você não se encaixa, porque não é essa mãe que se espera nesse momento. A mãe que se espera nesse momento é uma outra mãe, né? Que trabalha com outras coisas. Então, também traz de novo um processo de não se encaixar. Exatamente. E assim, eu percebo na clínica o quanto que as mulheres que trabalham, que são mães, têm essa dificuldade de encontrar o seu lugar. Né? Qual que é realmente a cadeira que eu devo sentar? Eu falo que eu particularmente não sofri tanto. Não sei se também, quando tive meus filhos, já tinha feito análise também, e fui fazendo análise, né, ao longo de todos os anos. Eu nunca me preocupei muito, assim, até porque também eu podia ficar muito com os meus filhos e trabalhar só no momento em que eles estavam na escola, né, ou estavam na casa do pai, qualquer coisa assim. Então, isso me facilitou, né? Então, eu não tive grandes conflitos com isso, mas eu percebo quanto as mulheres têm conflitos porque acreditam que precisam dar conta de tudo, né? E isso é um discurso construído, né? É uma exigência que a mulher faz para ela mesma, mas é um discurso construído. A gente tem que dar conta de, a gente tem que ser boa mãe, a gente tem que ser boa esposa, a gente tem que ser boa profissional. E de repente, a pessoa que está do seu lado nem está falando isso para você. Né? Muito pelo contrário, tá ali e você fala, vai lavar louça, vai lavar louça, né? Então, eu acho que a análise do discurso nisso ajuda a gente olhar de uma forma um pouco mais fria para aquilo que eu estou reclamando, ou que eu estou achando que eu me identifico, e de repente falar, não, acho que não precisa, né? Isso não precisa. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar, e talvez fazendo uma análise de discurso histórica, assim, é esse lugar da mãe que se perdeu, né? Assim, por que a mãe deixou de ser valorizada enquanto aquele papel da mulher que ficava em casa e que cuidava da casa e que ela que se preocupava com a escola dos filhos e com a roupa. Ai, que horrível isso! Mas era um lugar de extrema importância. Né? Será que foi a necessidade social da mulher sair para trabalhar, para ajudar dentro de casa? Será que foi uma coisa da mulher mesmo de não quero né? Ser mãe não é uma coisa tão simples, né? Não dá pra gente romantizar completamente. Então, eu não sei aí historicamente onde que esse papel da mulher, da cuidadora, se perdeu, né? Se foi em função dos homens, das mulheres, da sociedade, da cultura, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente pensar, né? Sim. E é interessante, né, que você usou a palavra, fazendo análise de discurso, já aprendendo e aplicando. Você usou a palavra, né, mãe cuidadora, né? E a palavra cuidar, na verdade, eu acho que a gente nós temos ouvido muito a necessidade, né, do autocuidado, do cuidar do outro, do cuidar. Em todas as esferas e instâncias, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos, enfim. E talvez realmente tenha fragilizado o cuidar. O cuidar está frágil, porque se perdeu neste processo. Se a gente restabelecer o autocuidado e o cuidado com o todo, né? Comigo e com o outro, talvez a gente comece aí um movimento de voltar a fortalecer psicologicamente, mas é importante a gente pensar que para existir um cuidado eu preciso meio que entender um pouco quem eu sou. Porque eu acho que é aí que reside o nosso problema hoje, né? A gente não sabe direito quem a gente é e o que a gente quer da vida. E aí, se eu não sei isso sobre mim mesma, eu não consigo sobre o outro. Então, eu também não reconheço o outro. Eu não me reconheço, não reconheço o outro. E aí, eu tenho uma dificuldade de cuidar de mim mesmo, né? Desse autocuidado.
mas também de cuidar do outro, né? Então, em geral, por exemplo, pessoas que fazem o cuidado mesmo de um outro doente, né? Então, a mãe, a avó, seja lá quem for. A pessoa, ela se perde. O desgaste dela de um eu é tão grande, porque é como se corroesse o eu, justamente porque não há uma percepção de si mesmo, né? Não há uma percepção. E aí é como se a pessoa desaparecesse nesse contexto e fosse só o objeto do cuidado do outro. Né? Então, não existe ali uma pessoa, um ser, né? Que não, hoje eu vou tomar café, vou sentar aqui, né, no sofá, vou tomar café assistindo TV durante 20 minutos. Não pode, tem que cuidar. Tem que estar presente para o outro, né? Então a gente vai perdendo a percepção de si, mas também com essa possibilidade de perder a percepção do outro, de quem é o outro, das necessidades, né? E vai se perdendo toda a relação, né? Por isso que somos tantos e todo mundo se sente muito sozinho. Essa questão que você comentou do eu ficar 20 minutos parado tomando um café assistindo TV. Ontem, um dos palestrantes do TED trouxe um insight que eu achei bem interessante. Ele mencionou o seguinte: olha, nós estamos tão freneticamente ocupados e colocando tanta coisa que preenche o nosso tempo, a todo momento, que nós desaprendemos a entrar em ócio. Isso. Tipo assim, se você fala, fica 30 minutos de boa, você vai ter um tique, alguma coisa ali, você vai entrar em convulsão, acho, porque nós desaprendemos a ter um ócio. Eu tenho feito alguns exercícios, assim, bem pequenininhos, mas... 30 segundos. Não, eu tenho feito exercícios que nem hoje. Para pegar o elevador no horário de pico, né, horário que tá todo mundo saindo e tal, o elevador tava demorando para chegar. E aí eu pensei assim, qual é a minha primeira reação? Vou pegar o celular? Pega o celular, né? Aí eu falei, não, você pode esperar 2, 3 minutos sem olhar para o celular. Então, ficar ali 2, 3 minutos, que é 2, 3 minutos de ócio. Ela foi encontrada inconsciente. Chamaram o bombeiro. Saiu de maca do prédio. Mas foi um exercício consciente, né? De conversar comigo mesmo para o processo. Esses dias a gente desceu pra jantar, e aí a Emma falou, posso assistir? Eu falei, mamãe veio sem celular. Né? Então, porque se tem um celular na mesa, se precisar falar, se alguém precisar de alguma coisa, emergência, não sei o quê, ligou pra mim, não atendi, vai ligar pro Ivan. Entendeu? Então, não preciso do celular ali, porque nós estamos na mesa, vamos jantar, vamos conversar, não sei o quê, não preciso do celular. Então, encontrar é um instrumento, é uma ferramenta, nós usamos eles ao nosso favor em muitas situações, mas a gente também tem que saber a hora de deixar ele de lado. Mas aí, olha só como é difícil a gente estar conectado com a gente mesmo. A gente se conecta com essa outra coisa, né? Sim. O celular, a televisão, o computador, né? Mas o conectar-se consigo mesmo é muito difícil. O que causa isso na pessoa? Porque assim, quando você tenta se conectar com você mesmo, surgem, vamos pensar assim, energias sem objeto definido. Então, é como se fossem grandes emoções sem exatamente eu saber se é tristeza, se é felicidade. E aí a gente chama o quê? Chama de angústia. Quando a gente está em momento de angústia, ai meu Deus, estou angustiado, o que eu faço? Vou atrás de um médico para parar com essa minha dor, né? Então, às vezes... pílula de sanidade. Isso, a pílula da felicidade que a gente acha que vai fazer. Então, estar em contato consigo mesmo, nesses momentos, hoje em dia, é também estar em contato com o vazio que a gente tem dentro da gente. E aí causa angústia, né? Porque a gente precisa saber alguma coisa, né? Eu falo assim, a angústia, quando ela se transforma em medo, é melhor. A angústia, quando se transforma numa tristeza motivada por alguma... é melhor, porque daí você consegue dizer, né? Estou sentindo isso por causa daquilo. Aí, quando a gente está tentando entrar em contato, ou quando há uma emergência, né? Dessa angústia de aparecer, de se expressar, e a pessoa não consegue dar conta, é quando a gente se vê nessas crises, não só existenciais, mas crises de corpo mesmo, né? É taquicardia, é respiração ofegante, e aí a gente busca medicação. Então, a medicação, de alguma forma, apaga também o sujeito. Mas eu posso ficar angustiada, Pode. que nada vai me acontecer. Não, nada vai acontecer. Você só vai estar angustiada.
Posso sentir angústia que nada vai me acontecer. Outro dia eu estava escutando, eu acho que foi num podcast até, e a pessoa falava assim, porque antigamente, acho que vocês também são dessa época, quando acabava a programação da TV e aparecia as listas coloridas. Nossa, quantas vezes... Não deu uma dorzinha no coração agora? Que nostalgia. E aí, na TV Cultura entrava o hino nacional ainda. Então, aí a pessoa falava assim, eu não lembro quem que foi, a pessoa que falava assim, nossa, eu me sentia num vazio, porque eu estava sozinho, porque nem a TV que podia fazer companhia. Nem ela queria me fazer companhia mais naquele momento. Acabou, não tem assim, nada. Veja, olha como que era importante esse momento. Né? Porque isso acontecia com a gente quando tinha 12, 13 anos, era uma forma de você ter que lidar com a sua angústia. Você tinha que entrar em contato com aquilo, porque não tinha o que fazer. Não tinha plano B ali, não tinha acabou, plano né? B, exatamente. Não tem mais, zerou, velho. Ou você ia chorar, chamar a mãe, né? Mas assim, entrar em contato com a nossa angústia, entrar em contato com as frustrações, né? Então, a criança passar por frustração, não, você não vai ter agora. Não pode. Não quer, vai ficar sentada aí. Vai ficar sentado. Isso tudo é importante. Por quê? Porque faz a gente entrar em contato com essa parte esvaziada da gente mesmo, que todo mundo tem, mas que a gente vai aprendendo a lidar com isso ao longo do tempo e não vai ser tão sacrificante quando acontecer isso na vida adulta. Né? A gente consegue, né? Fico angustiada? Fico, claro. Fico ansiosa? Fico, claro. Mas nem toda angústia ou nem toda ansiedade precisa ter o caminho aí de uma medicação, por exemplo. Senão você nunca aprende a se autorregular. Nunca aprende. E aí o autocuidado fica muito difícil. Porque daí o autocuidado fica, vou me medicar, tô me cuidando. Não tá. Né? Você só tá pagando aquilo que é humano, né? Aquilo que faz você ser gente. De volta ao início do podcast agora. Não, eu quero aprender um pouco sobre como fazer análise de discurso. Eu tô vendo a profundidade com a qual você lê as coisas e vê, encontra significados. É uma coisa bem detetive também, né? Isso. É um CSI ali, sim, é um CSI da linguagem urbana. Com certeza o CSI tem uma pessoa de análise de discurso dentro, então, né? Me ensina a fazer a ter essa leitura que você faz. Tipo, você vê uma xícara igual essa e você já extrai 1 milhão de significados. Né? Eu não tenho esse costume de tudo ficar olhando, porque isso é trabalho, né? Cansa a cabeça da gente. Mas vamos pensar assim, quero fazer uma análise de discurso. Primeiro você tem que escolher o que você quer, o que você vai estudar. Porque realmente, assim, a gente tentar ficar fazendo análise de discurso para tudo... Não vai rolar. É trabalho, né? Eu falo que trabalho, o pensar é um trabalho e o pensar racionalmente é um trabalho dobrado. Então, escolha primeiro, né? A sua amostragem. Quero um texto. Você trouxe um case riquíssimo, política. Tipo, eu tô na fase de eleições, eu quero escolher um candidato, então eu quero entender. Então, o que você pode fazer? Pega os discursos desse candidato, as entrevistas. Uma coisa muito legal de a gente estudar também análise de discurso, porque são frases rápidas. Pega o candidato e veja o que saiu nos jornais, nos principais jornais, sobre aquele candidato nos últimos 6 meses, por exemplo. Matérias sobre ele. Então, porque daí eu vou ficar sabendo o que se diz dele, né? E aí eu já posso fazer uma análise de discurso disso. Como que ele está sendo visto, onde que ele está, se isso tem a ver com a minha ideologia ou não, de que forma isso pode atrapalhar ou influenciar de alguma forma a minha escolha, né? Mas estudar essa pessoa, quer dizer, eu vou buscar entrevistas. Então, escolher primeiro o que você quer estudar, e onde você vai buscar? Então, serão entrevistas nos jornais? Serão entrevistas na TV? Serão discursos, né? Onde a pessoa estava no palanque falando? Daí você primeiro, então, faz essa estruturação. E depois, de uma forma até muito... Porque é claro que tem todo um estudo profundo, né? Para a gente saber o passo a passo, mas assim... de uma forma muito intuitiva. Veja as palavras que ele utiliza para aquilo que ele está dizendo. Dali você já vai perceber, por exemplo, se ele usa palavras mais agressivas, se ele usa palavras em que indicam um conjunto. Eu posso pegar? Eu trouxe aqui um exemplo. Deixa eu só achar aqui que...
Eu tinha até separado. Vai ver com toda a estrutura Nossa, montada. você não tem noção. Que é tanto exemplo que eu queria dar. Você acaba o programa e você fica pensando, nossa... Vamos dar os exemplos. Tanta coisa, né, que a gente quer falar Um programa é curto, né? 1h30 não dá pra falar nada, na verdade. Deixa eu ver se... Não, tem um que é antes desse. Esse daqui, ó. Aí ele diz assim, né? Não vou falar o estado, tá? Olá, começamos agora mais uma caminhada muito importante. Isso é um discurso de um político no palanque, então, né? Recente ou antigo? Não, é antigo. É antigo de uns 7 anos atrás, assim. Ok. Depois eu te falo. A curiosidade. Gente, uma curiosidade. O Ivan é fofoqueiro. Ele adora uma fofoca. Entre os pecados que você pode atribuir a mim, sem dúvida, a curiosidade é um... Mas curiosidade não é um pecado. Não, curiosidade é muito bom. A fofoca que mas é só ruim. Fofoca entre amigos. Então ele está dizendo, né? Olá, começamos agora mais uma caminhada muito importante. No dia 3 de outubro, o Estado tal vai decidir o seu futuro. Então veja, ele está usando a palavra caminhada, quer dizer, venha junto comigo. Caminhe junto comigo. Você está do meu lado. Começamos agora mais uma caminhada. Ele coloca todo mundo junto com ele. O Estado tal vai decidir o seu futuro. Ele já está colocando para as pessoas que há uma possibilidade a longo prazo. Né? A palavra futuro é pense lá na frente. Né? Vai dar seu voto de confiança. Voto de confiança. De novo, você dá seu voto de confiança, você é meu amigão, você está junto comigo, você me conhece, eu te conheço, né? É o que as palavras vão representando para um melhor projeto. Tarará. Aí ele diz assim, e sinto orgulho de dizer, com muita seriedade, com muito empenho e boa dose de pé no chão. Quando ele diz, eu sinto orgulho de dizer, porque ele, logo em seguida, ele vai falar que ele já tinha sido eleito outras vezes. Sinto orgulho de dizer olha como eu sou importante. Né? Os meus bem-feitos são importantes. Então, assim, de uma forma intuitiva, a gente vai conseguindo olhar para aquilo que esse daqui ele falou em palanque, então foi transcrito, o que essa pessoa foi dizendo e o que está por trás disso que ele está dizendo e qual o sentido que ele quer dizer, o que ele quer produzir no outro. O que ele está querendo produzir naquele que escuta? Né? Começamos agora mais uma caminhada, então venha comigo. O que eu quero produzir? Eu quero produzir em você algo no sentido de você tá junto de mim. Eu não estou afastado de você. Estamos todos juntos. É porque ele poderia ter construído a frase, tipo, estou começando mais uma... Ele estaria trazendo para si, um processo mais individualista, talvez eu quero vencer, mas ele está chamando terceiros. Ele está chamando terceiro. Ai, não, é esse daqui. Nossa, mesmo. Como pode ser rico, né, esse processo? E aí você aprende agora como discursar, Ivan. Também tem isso. Aí aí quando ele já tinha sido preso e tal, perante o juiz. Você que está nos ouvindo, vai tentando adivinhar, né? Sabe? Ai, meu Deus do céu. Perante o juiz. Ele diz, respondendo objetivamente ao senhor em relação a essa afirmação da propina, é, mais uma vez, uma mentira de um delator. Aí aquilo que você falou, num discurso diante do político, ele não vai dizer sim, diante do político, diante do juiz, ele não vai dizer, mentira, sim. Aí ele fala algumas coisas, não houve propina, o que houve foi apoio a processos eleitorais. Então, veja que assim, ele não está nem negando a ocorrência de alguma coisa. Não está nem negando que ele recebeu alguma coisa, né? Ele não está negando que ele recebeu alguma coisa, mas ele está tentando induzir o juiz a pensar que ele conta a verdade e o outro contou a mentira. É mais uma vez uma mentira de um delator. Então, se é mais uma vez... Ele é vítima de mentiras o tempo todo. Ele é vítima de mentiras o tempo todo e esse delator fala mentiras o tempo todo. Cadê a prova? Não há nenhuma prova contra mim. Coisa básica, né? As provas Clássicos estão aqui. Da política. Não, olha, foi esse copo que quebrou. O copo está quebrado e a pessoa vai falar, não. Então, ele vai tentando
convencer o juiz. E eu digo, tem gente que fala perante o juiz que é uma maravilha. Eu falo que tem uns políticos. Nossa, que você fala, meu Deus do céu, eu votaria nele agora. Tem, isso é impressionante. É impressionante. O poder de convencimento. O poder de convencimento. Tem uma outra, aí não de político, mas de música, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu misturei todas as minhas coisas. Mas eu queria mostrar para vocês a questão da mulher. Aqui, ó. Então, Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem que passa, né? Num doce balanço a caminho do mar. Por que eu trago a questão da música? Para a gente entender um pouquinho, fazendo uma análise, e uma análise discursiva que nem vai olhar para a palavra, né, exatamente, mas para a forma como se canta a mulher. E aí vem o outro rapaz, que eu acho... Eu peguei a Barca também, vocês conhecem a música Barca, né? Daquele que ele é traído, né? A mulher vai embora com a barca, do Luiz Miguel. Dizem que a distância é um esquecimento. Mas eu não vou cantar, né? Dizem que a distância é ouvido. La Barca, Luiz Miguel. Luiz Miguel, então, a Garota de Ipanema, né? Então, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí a gente pega uma outra música que eu achei maravilhosa, pedi pro meu filho. Eu falei, pô, me manda um funk ou uma música sertaneja, né? E a música chama Motoboy do Delivery. Show! Ela tá na casa dela e eu aqui. Eu pensei, pela hora já deve estar indo dormir. Ela tá naqueles dias. Então, assim, em que momento será que Tom Jobim ou Vinícius de Moraes usaria? Se transformaram, né? Em que momento essa música? Ela tá naqueles dias, né? Tá indo dormir porque tá naqueles dias. Não pode sair. A saudade dela vai me destruir. Uma da manhã online me mandou mensagem. Disse, amor, a fome apertou. Disse que tinha pedido pelo aplicativo. E o que sobrou, deu pro entregador. Então, a música... Por que isso, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar também com música nesse quesito de que tipo de construção cultural, ideológica, de posicionamento de sujeito a gente tem... que a gente tinha lá nos anos 60, anos 70, onde vamos lembrar que existia uma repressão muito grande, e o que a gente trouxe para cá. Né? Então, aqui a gente vai vendo, nessa música que é, sei lá, se é desse ano, do ano passado, que há uma falta de poesia. Não é? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não tem métrica nem verso, né? Então, assim, é uma coisa muito direta. Se isso aparece na música, quer dizer, eu estou dizendo que eu confio na mulher porque ela deve estar indo dormir porque ela está naqueles dias. Né? É uma coisa muito, muito direta. O mundo da gente está desse jeito. As pessoas consomem isso e se identificam com isso. Né? Então, quase não há entendimento de adolescentes quando escuta-se uma música de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, né? de Legião Urbana. Porque deveria ser mais palatável, talvez, né? E precisava. Você não podia ser direto. Né? Agora a gente pode ser direto, e aí agora eu digo, né? Então o que sobrou ela entregou pro entregador, e aí o refrão é isso, né? Com o motoboy do delivery. Então é uma coisa de uma sexualização até, mas de um modus de comportamento sem refino. Deselegante, né? Então, aí assim, sem fazer análise de discurso no sentido de pegar a palavra por palavra, mas a gente só observar, né, quais as palavras são usadas para uma música. Então, como é que era essa mulher, como é que era vista essa mulher, então, na época, não sei se anos 60, anos 70, da Garota de Ipanema, e como é que é vista agora. Né? Então, assim, vamos pensar
como que é vista, que tipo de respeito se tem, né? Que subjetividades emergem disso. 62. Então, assim, será que eu enxergava a mulher com mais respeito? Que, teoricamente, a linha discursiva seria de que não, né? Os tempos nefastos para as mulheres. Isso, né? por causa... Só que, assim, na época da ditadura, se a gente vai pegar muitas músicas nessa época, por não poder dizer diretamente vamos matar o presidente, as músicas, como Cálice, né, do Chico Buarque, elas traziam muitos elementos, elas eram mais ricas. E aí, é por isso que a gente pensa, né? Assim, se as músicas eram mais ricas, eu precisava de um conhecimento maior de linguística, de palavras. A gente tinha um modo de existir, inclusive intelectualmente, que talvez fosse mais produtivo do que hoje. Que é muito direto, que se usa poucas palavras, muitas... palavras monossilábicas, né? Então, músicas que falam você fala, meu Deus do céu. Me conta. Uma tristeza. Tipo, eu conversando com a Letícia no WhatsApp. Eu mando pra ela uma mensagem, ela me responde SS. Eu penso, o que será isso? Tadinha. Né, Letícia? Tadinha da Letícia. Mas assim, tô brincando, eu não podia. Para aqueles que estão nos vendo, Letícia está nos bastidores lendo Política de Aristóteles. Exatamente. Temos que falar isso dela, né? Mas Letícia tá na geração que é a geração dos adolescentes, que realmente são essa. A Letícia é uma adolescente. Então, que se usa pouca palavra, né? Então não... Porque eu, quando era adolescente, também não falava. Então, mas a gente tinha os diários, né? A gente tinha mania também de escrever poesia, não sei se você pega isso, né? Sim, eu peguei. Eu tinha um caderno de poesia. A gente tinha as cartas, papel de carta, né? Isso parece muito bobo, mas é a gente conseguindo usar a imaginação para a nossa vida. O que hoje está mais difícil, porque a imaginação é a gente tentar criar, produzir de uma forma não tão direta, por isso que aí criatividade, né? Então, assim, a gente não produz de uma forma tão direta. Hoje em dia, a gente, infelizmente, tem pessoas menos criativas. Né? Por isso que eu falo, a música é maravilhosa para a gente escutar, né? E entender isso. Quer dizer, quanto mais direto, menos capacidade de criação. Se é menos capacidade de criação, na música, no pensamento, será que eu tenho capacidade de criação na vida? Ou seja, de recriar, de fazer de novo, de fazer de outra forma aquilo que me deixa em sofrimento? Então, como é que eu escapo disso? Né? Como é que eu escapo, de repente, de um modo de vida que está me fazendo sofrer, seja porque brigou com o namorado, com a namorada, aquilo está me fazendo sofrer. Se tudo é muito direto, será que eu consigo criar alguma coisa? Criar algo que vai me fazer realmente me movimentar, produzir, né? Ou será que por ser tão direto, como não existe mais a possibilidade de criação, eu me introjeto, né? Eu fico em mim mesmo, fico em si mesmado, né? E aí, de novo, a questão da angústia. Caio em angústia. Elisângela me deu um insight aqui tão grande, essa questão do quanto mais direto, menos sofisticação. Porque a linguagem indireta, ela é muito mais sofisticada. É muito mais difícil você treinar uma linguagem artificial numa língua. Tenta ensinar uma piada sarcástica para um chat GPT. É muito mais difícil você dizer uma coisa querendo dizer outra. É muito mais difícil, sofisticado do que você, a linguagem direta. É o que a máquina consegue fazer, o direto. E aí, lembrando, né, o que a gente falou no início, né, das piadas de quinta série, veja, a gente passa das piadas de quinta série, que são piadas diretas, onde as crianças nessa idade, elas dão risada das flatulências, não é? É verdade. E aí você vai... Por criação, por criatividade, você vai produzindo, então, formas
melhores, mais sofisticadas de fazer piada. Então, daí já não é mais a flatulência que vai te fazer rir, né? Alguma coisa muito mais irônica, alguma coisa mais chistosa, alguma coisa onde você percebe que há uma construção. Então, para eu conseguir até entender a sua piada, eu também preciso ser... Pensar minimamente, ter recursos cognitivos para isso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente, teoricamente, então, deveria sair desse movimento mais direto, e ir para um movimento de maior criação, onde você tem criatividade, pensamento e imaginação, tem a questão cognitiva, a intelectualidade, e até para você entender a complexidade do mundo. O mundo é extremamente complexo. Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? É extremamente complexo. Só que parece que a gente teve um retrocesso. Né? Então, formas muito diretas. Assim como a questão do vestimenta novamente, né? Então, assim, muitos homens falam, né? Acho muito mais sensual uma mulher toda vestida, ou que demonstra ali por uma transparência ou outra, por algo um decote mais sensual, né? Não aquele decote que vem no umbigo, do que, de repente, uma mulher que aparece porque daí, você vê, nossa, que corpo lindo, acabou. Né? Não há nada de misterioso que aguce. Não exercício de imaginação. Exatamente. É simplesmente leitura literal. É como os níveis da leitura, né? Literal, alegórica e moral. Você vai avançando e você precisa de mais recursos mentais para... Exatamente. E se a gente está num mundo tão direto, não precisa mais de recursos mentais. O ChatGPT, eu acho... Acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu digo quanto que vai emburrecer, né, na medida em que a gente vai utilizando, porque eu preciso... Outro dia uma pessoa estava me falando, eu usei o ChatGPT para construir uma apresentação. Então, ele teve que fazer uma apresentação, e aí ele jogou lá as informações que ele queria e colocou, construa uma apresentação em tantos slides disso que eu quero dizer. E o chat fez. Eu falei, é maravilhoso. Só que daí assim... Não é maravilhoso. Então, é maravilhoso. De repente eu preciso de uma apresentação para amanhã, né? Ótimo. Então, se o cara tem profundidade para discursar sobre aquele tema, ele vem só depois ajustando o que o chat fez para ele. Ok. Agora, o chat montar uma apresentação para ele e ele não ter profundidade para explanar sobre aquilo, então, mas de nada vai adiantar. O problema. Talvez a nossa geração consiga utilizar o ChatGPT e ainda ter profundidade. Só que ter profundidade é pensar é trabalho, a gente não quer trabalho, né? Criar novas conexões é trabalho, cansa, é um exercício que a gente tem que fazer. Então, a nossa tendência é parar. Eu acho que até falei isso da outra vez, né? Assim, a nossa tendência é diminuir o movimento. Nossa tendência é dormir. Não é? Quanto mais nada você faz, mais nada você quer fazer. Então, na medida em que eu tenho uma inteligência artificial que pensa para mim, vou pensar para quê? Então, a nossa possibilidade de criação, e criação, quando eu digo, não é só criação de criar texto ou de fazer alguma coisa, mas criação de se reinventar mesmo. Né, de conseguir fazer novamente de um outro jeito, de um jeito que me faça sofrer menos, isso tá diminuindo. Né? E aí a análise do discurso ajuda a gente olhar para isso. Né? Não vai ajudar a gente a fazer diferente, né? Porque daí é um movimento da pessoa. Mas olhar para isso, quando eu vou analisar, então, a música de agora, o texto de agora, o texto da rede social, né, os memes e os emojis, né, que as pessoas utilizam. São simplificações. Os emojis são bonitinhos, mas se pararmos para pensar, é uma simplificação enorme da linguagem. Nossa, mas é maravilhoso, que às vezes você não sabe exatamente o que dizer pro outro, manda né? Um emoji. Aí você manda um coraçãozinho, manda... então, assim, não sabe direito, estou triste, onde, de repente, você deveria, né, ter palavras bonitas, né, a pessoa acabou de perder o emprego, aí você manda uma carinha de choro, pronto, né, assim, entenda que eu tô triste. O pior é quando eles montam frases com emojis, né, vem 4 ou 5 emojis e você tem que fazer quase uma tradução, imaginando, bom, aqui mandou força, Homens das Cavernas, né? Correndo e vai embora. Aí você vai tentando entender, construir a frase. Homens das Cavernas, né? Nossa, estamos voltando à linguagem dos Homens das Cavernas. Esse é o fechamento de ouro desse programa. Que é o...
Desenha. Isso! É caverniano Pronto. puro. Né? Pronto. É, Já De descobrimos volta às origens. quem De somos volta. nós, então. Já descobrimos. Ele sendo um ciclo de 100 mil anos. Bora lá? Bora lá. Nossa, a Elisandra vai ter que voltar de novo. Né? Não, a Elisandra já vai. Ela vai Você que tá cravar. gostando dos programas dela, já bota aqui o seu comentário e fala Elisandra de novo, Elisandra nele. Elisandra, eu queria agradecer o seu convite. Nós vamos deixar aqui nas descrições todos os contatos da Elisandra, mas você pode reforçar também para que eles te encontrem, onde eles te acham, para continuar esse bate-papo que é tão gostoso, né? Demais. Ficaríamos mais e mais e mais, né, Ivan? Já deu, o próximo já está definido, próxima data, e assim a gente vai. Qual que é o seu contato para que eles possam te encontrar? Meu Instagram é Elisandra_Souza_. E eu sempre falo do site, porque no site encontra artigo, encontra outras possibilidades de me encontrar, inclusive e-mail, que é www. Dizem que agora a gente nem precisa falar mais, né? Ponto Elisandra Souza. É mais importante o depois do ponto net, ponto ponto então é elisandra_souza.com.br. E agradeço novamente, sempre um bate-papo muito gostoso. Nós que agradecemos, top demais. Nós que agradecemos muito, muito mesmo. Ivan, muito obrigada por dividir a mesa aqui comigo. É sempre um prazer estar contigo. Você viu que eu estou me esforçando para melhorar o meu discurso, né? Afinal de contas, né? Somos todos seres em construção. Exatamente. Agradecemos a todos vocês. Vocês já sabem, este programa é um oferecimento por Fix Consultoria em Nossa Casa Café. Valeu, galera, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.